permitem a pessoa viver a vida dela sem interagir com o Estado diretamente. Você tem dinheiro digital, você tem as criptomoedas, tem o Bitcoin, coisa e tal, você tem informação pela internet de tudo quanto é tipo e coisa e tal, de forma que o Estado se torna desnecessário e você consegue contornar ele. Então, ou seja, eu sinceramente acho que o Estado vai cair. Tem até uma teoria interessante, não sei se vocês gostam de economia, o Ronald Coase é um economista muito famoso, sempre estudo em escola de economia esse cara. Eu fiz mestrado na área de produção, então eu fiz muita coisa de economia e no mestrado eu estudei esse cara, né? E é um paper deles que é muito conhecido, é clássico na área, chamado A Firma, em que ele critica o capitalismo nesse paper, tá? Porque a pergunta dele é a seguinte: se o livre mercado é tão bacana, é tão legal, resolve tudo, não precisa de governo, não precisa de nada, então por que tem empresa? Porque pensa bem, uma empresa é uma entidade que ela não precisa se organizar como uma estrutura hierárquica e, no entanto, ela se organiza como uma estrutura hierárquica. Você poderia ter... Por que não precisa? Eu acho que precisa sim. Então, essa é a pergunta dele. Por que precisa? Né? Por que você tem empresas organizadas se o livre mercado é melhor? Se o livre mercado fosse melhor, cada pessoa comprava e vendia de outras pessoas. Você compraria, por exemplo, vai fazer um show aqui, você contrataria uma pessoa para lá naquele dia, contrataria uma secretária naquele dia, fazer aquele show, acabou. Na vez seguinte, você contrataria outras pessoas. Mas não é livre mercado se a empresa contrata um funcionário? Não, isso daí me parece uma visão assim, com todo respeito a esse cara que escreveu o livro e tudo mais. Ronald Coase. Parece uma visão um pouco simplista, porque, porra, como é que eu vou desenvolver um foguete? Não, mas olha só, a pergunta dele é a seguinte: por que existe? Não, eu concordo contigo. Ele fala isso, existe. Né? Existe empresa. Por que existe? Aí ele chega à conclusão que é por conta do custo de transação. O custo de transação é justamente esse negócio, que para você contratar um funcionário novo, você tem um custo nisso aqui. Você não pode fazer a contratação imediata. Você tem que confiar na pessoa, a pessoa tem que saber do assunto. É verdade. Tem toda uma coisa envolvida ali, né? E aí ele desenvolve essa teoria, ele explica que existem dois custos em toda empresa: o custo de transação e o custo de administração. E nesses custos, conforme um é maior, o outro é menor, determina o tamanho da empresa. E o fato é, com a informação descentralizada, o custo de transação tende a baixar muito, a cair muito mesmo. De forma que a tendência é você ter empresas cada vez menores, você ter estruturas cada vez mais enxutas, você ter grandes empresas como você já teve no passado, a tendência é que isso tenha cada vez menos. E isso afeta o governo também, porque o governo não deixa de ser uma organização, não deixa de ser uma empresa, né? Então, economicamente tem tudo para o governo sumir nos próximos anos. Se vai acontecer ou não vai acontecer, vamos ver. Mas... E aquela coisa do que é o controle da força, tipo, porque, querendo ou não, o Estado é o que controla, tem monopólio sobre a força, né? Sei que tem o PCC, o caralho, eles meio que furam esse monopólio. Tem um monte por aí. Né? Mas, em teoria, tipo, eu não posso chegar e matar alguma pessoa na rua, porque eventualmente o Estado vai chegar na minha casa e vai me prender. E é isso meio que bom que aconteça, né? Não, lógico. Essa função do Estado, eu não vejo nenhuma outra iniciativa privada conseguindo tomar controle. Como não? Hoje em dia, lá no Rio, todo mundo tem segurança privada. Os prédios lá, todos têm segurança privada. Eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo. Não, sim, aqui a gente também tem segurança privada, mas... Todo mundo tem. Hoje em dia, a segurança do Estado é nula. Mas é porque é uma falha do Estado, né? É verdade. É uma falha estrutural do Estado. Não, mas olha só, você pode pensar assim: mas não adianta, se o Estado se tornar totalmente desnecessário, ele continua tendo um monte de gente armada lá, e ele vai apontar as armas para você e falar: não, meu amigo, você não vai sair daqui não, pode pagar seus impostos aqui, porque senão... mas a questão toda é essa, é econômica, né? Como eu falei, você manter as pessoas sob dominação pela força exclusivamente é muito caro. É muito caro. O Estado não tem como manter pela força exclusiva as pessoas. O Estado funciona porque a maior parte das pessoas acredita no Estado, confia no Estado, quer pagar, quer que o Estado funcione. A verdade é essa. Sim, mas tipo, um Estado, tipo um órgão público, ele não parece uma ideia boa? Olha só, assim, as funções executadas pelo Estado podem ser boas. Agora, a questão toda precisa ser imposta à força ou poderia ser uma empresa oferecendo aquele mesmo serviço? É o caso da segurança que você falou. Sim. Não, segurança é uma coisa excelente, todo mundo precisa de segurança, né? Mas pode ser um serviço privado, pode ser perfeitamente um serviço privado. Sim, mas para existir um serviço tem que ter regras que compõem como o serviço acontece. Sim. E quem dá essa diretriz meio que é o governo. Não necessariamente. O que a gente propõe é justamente a chamada sociedade de leis privadas, né? Veja, deixa eu dar um passo atrás, porque senão o pessoal que a ANCAP vai reclamar que eu não deixei a parte filosófica da coisa correta aqui, mas é o seguinte:
Anarcocapitalismo é uma ideia muito simples, é muito básica. É a ideia de que você não pode iniciar agressão contra uma pessoa pacífica. Se a pessoa não está sendo violenta com ninguém, se ela está no canto dela sem fazer nada com ninguém, você não pode. Não existe nada que justifique você iniciar agressão contra essa pessoa. Parece uma coisa razoável, né? A pessoa não está agredindo ninguém, ela não está invadindo a propriedade de ninguém, não está fazendo nada. Por que você justificaria você agredir essa pessoa? Mas isso né? aí vale só para violências físicas ou para, tipo, eu posso totalmente não estar fazendo nenhuma violência física, mas eu posso estar organizando um grupo violento que age violentamente por mim? Não, pois é, isso daí, na verdade, seria uma autoria imediata nesse caso, né? Porque um problema que a gente tem é que o pessoal, às vezes, fala assim, não, mas tem agressão verbal, e a gente entende que não existe isso. Você xingar outra pessoa, falar mal de outra pessoa... Existe, mas está tudo bem existir. Exatamente, ninguém não arranca pedaço de ninguém isso, Paus né? e pedras podem me quebrar, mas palavras nunca vão machucar, né? Tem esse Exatamente. negócio. Ninguém precisa ficar ofendido por nada que seja dito sobre ela. Mas, enfim... então, assim, o que acontece é isso. Você tem... a ideia é só essa. Aí, como que isso vai ser implementado na prática é outra história. A ideia é só essa. E, com isso, a gente sabe que o Estado é um ente legítimo. Por quê? Porque o Estado, você pode estar quieto, você não agrediu ninguém, você não fez nada de errado, ele vai mandar para você uma continha lá para você pagar de imposto, no mínimo, Sim. e você vai ter que pagar, e se você não pagar, ele vai iniciar violência contra você, vai te prender, vai confiscar seu dinheiro, Sim. enfim. Então, por isso, o Estado está errado, o Estado não é legítimo. Agora, como que você organiza a sociedade nessa ideia? Isso é uma coisa aberta. O anarcocapitalismo não prega nada, não diz que você vai resolver desse jeito ou daquele jeito. Ele diz, olha, qualquer que seja a forma que você vai resolver, você não pode começar com agressão com pessoa pacífica. Agressão com pessoa pacífica não rola. Então, aí tem várias ideias nisso daí, né? Uma dessas ideias é justamente a do Hoppe, que é a ideia de você ter empresas de segurança privada e a sociedade de leis privadas. O que é essa sociedade de leis privadas? É justamente que você vai substituir as leis que hoje são feitas pelo Congresso por leis que você escolhe num mercado. Você compra a lei que você quer obedecer. Então, por exemplo, todo mundo concorda que tem que ter lei para a gente funcionar. Isso aí é inevitável. A sociedade precisa de algum controle, alguma coisa. Regras são de que regras, né? organizam a gente. O ser humano é um ser gregário, ele é feito para viver em sociedade. Se a gente fosse todo mundo ermitão, cada um morasse num canto, de repente não precisava de nada. Sim. Mas não é assim que o ser humano funciona, né? Então, a proposta dele é essa, que você tenha empresas de segurança privada, que cada uma vai ter lá a sua constituição, com as suas leis, o que pode, o que não pode, e você compra a proteção daquela empresa de segurança privada, ou seja, você aceita as leis daquela empresa. Então, aquela empresa que vai garantir um ambiente, digamos, adequado para todo mundo que está ligado a ela, é quase como se fosse um país. Só que é um país que você escolhe quase o qual que você vai. É um governo que você escolhe qual governo. E o que mantém a coesão entre esses governos? Porque se cada governo tem uma regra, guerras vão acontecer. Exatamente. Aí você tem justamente o livre mercado para garantir esse tipo de coisa. Essa é a grande vantagem. O livre mercado é a grande força pacificadora do mundo, né? Você vê, a gente está perto da Terceira Guerra Mundial. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo aí na Ucrânia, Taiwan e não sei o que lá. Mas repara como é que hoje é muito mais difícil você ter uma guerra nesses lugares, justamente porque os países são todos tão interdependentes uns dos outros, é tanto comércio entre os países, que tu não consegue. Se um país entrar em guerra com o outro, vai ser um inferno completo para o mundo inteiro e para os dois países que entraram em guerra, né? Sim, mas isso meio que funciona dentro de uma escala global onde todo mundo tem bomba atômica. Dentro de uma microescala, não é necessariamente isso que vai acontecer, na minha opinião, entendeu? Não estou dizendo que não possa acontecer violência. Em tese, Sim. pode acontecer violência, mas o que eu digo é a tendência do mercado é pela paz, porque violência custa caro. É verdade. Você gasta dinheiro. É o que eu falo, né? O comércio é muito melhor, você lucra muito mais com o comércio do que atacando o seu vizinho. Na época que você tinha um mundo baseado em recursos, né, que o pessoal vivia de minas de ouro, minas de plantação de especiarias, esse negócio todo, o pessoal invadia para colonizar porque queria conquistar aquilo ali. Hoje em dia você fazer negócio é muito mais jogo, você faz negócio com o cara, compra, vende, você ganha muito mais dinheiro, tudo muito mais certo com a paz, é muito mais barato a paz, né? E a ideia, e essa ideia do Hoppe, né, é justamente essa, que essas empresas de segurança privada, embora tenham leis que não são exatamente igual uma a outra, embora exista alguma tendência a atrito, elas vão tender à paz, porque vão estar no livre mercado. Uma empresa dessa que resolva, não, vou brigar com todo mundo, vou entrar em guerra com todo mundo, ela vai à falência, porque, né, é muito caro para manter essa empresa. Isso depende